Olá! Olá! Hoje todo mundo decidiu falar lá no mesmo tempo, né? Gente, vocês ficam... Exatamente, mas é a animação, gente. Porque hoje, gente, o que a gente vai fazer, gente? Jogral. Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Hoje a gente vai fazer Globo Repórter retrospectiva. Retrospectiva 2021. É 2020, Marcos. A louca que a tia tá velha. Peixinho. Ai, Será peixinho. que em 2021 pararemos de fazer bullying com peixinho? Acho que não. Não é? Previsões para 2021. Bullying astrológico. Então tá, vamos ver então o que vai ser a Sandra Nemberg pra falar, pra conduzir a retrospectiva. Serei eu mesmo? Vai, Você vai, pode ser, Giovana, vai. Tá. Giovana, nesse programa, Giovana Nemberg vai falar pra gente a retrospectiva 2020. Então tá, vamos lá, gente. Quando que a gente começou mesmo a gravar o podcast? Que eu não lembro. Você vai perguntar pra Peixinho aqui? Não sei, só sei que era Mercúrio retrógrado. Posso consultar no meu caderno. Era Mercúrio retrógrado. Dani, você não lembra? Mercúrio retrógrado foi em Câncer. Quando que é Foi Câncer? em peixes, não foi? Em peixes, acho. Ah, foi em Peixes, isso. Quando que é Peixe? Vou catar Foi, no é. caderninho. Gente. Para tudo. Peixe é antes de... É um pouquinho antes de março. Era começo de março, por aí. Final de fevereiro, começo de março, que a gente começou a ter a ideia, né, de gravar o podcast, pelo que eu lembro. A gente gravou, né? Gravou um podcast ou dois? Eu acho que a gente gravou uma primeira vez, deu completamente errado. Não deu muito completamente errado. Mas aí a gente mandou pros amigos. Os amigos, não, ficou bom isso, não ficou bom aquilo, você quer saber. Pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, né? Olha, aí não gostei disso. Tinha uns amigos virginianos aí da Dani, né? Nossa, que detonou, Jesus. Os piores são do Gilvan. Não, os meus também, os meus amigos que ouviram o primeiro, assim, esse teste, detonaram, né? Cara, minhas Gente, amigas super amadas, amaram o negócio. Ah, mas pode melhorar tal coisa. os meus odiaram. Mas eis que... Escolha o melhor dos seus amigos, não quero dizer nada. Mas eis que, daí o que a gente faz? A gente regrava o primeiro episódio. Exatamente. Né? Pensa que essa vida de podcast é só glamour. Porque a gente é desses, cheio de Capricórnio no mapa. A gente não desiste. Né? Claro. E o que o Gilvan fez? Deixou esses amigos de lado, é claro, porque ele corta amizade, pelo amor de Deus. Não sei se uma que escutou o primeiro, não sei se continuou a escutar. O outro eu acho que continuou. Ela não gostava de astrologia, ela não continuou escutando. Ela não continuou, bem isso. Você escolheu a pessoa errada pra dar pitaco, meu amigo. Mas daí a gente começou a gravar, depois de Mercúrio sair, né, ficar direto. A gente gravou o primeiro episódio, o segundo episódio e a gente convidou Valéria, a primeira convidada. Sim, é do nosso Valéria Egídio, né, internacional já. A gente já começa, né, nas Europa, porque a gente é nas Europa. Põe. E a gente... E daí a gente começa e lança já os 3 de primeira, né? Porque a gente é desses, quer já fazer uma... como que você falou? Delírios Flix. Deliflix é o Deliflix. Deliflix. Então os primeiros 3, tem a data aqui, ó. Foi lançado 22 de março, 30 de março e 3 de abril. Foi lançado em ordem. Mas a gente gravou, eu acho, muito rápido. Qual foi o nosso primeiro episódio? Astrologia na mesa de bar. Em que a gente tem aquele meme memorável
de Dani falando que é menina bruta. Não só esse. Que, se não me engano, foi nesse que Dona Dani perguntou para a Gilvan como é ter 2 demônios juntos. Foi, eu acho. Com Marte ascendente. Não foi no bullying, gente? Agora eu tô Não sei, foi num dos 3 primeiros aí. Foi no terceiro. Logo no início. Foi no bullying, eu acho. Daí no segundo episódio, bullying astrológico, né? Foi o que a gente mais se divertiu também. Porque Falar é o que mal a dos gente mais peixinhos. sabe fazer. A gente Claro. paga de astróloga responsável, mas o que a gente faz? Bullying. Bullying, né? certo. E o terceiro veio como um meme, né? Nude astrológico, que a gente chamou a Valéria pra falar disso, né? Falar de nude. A gente só pôs amiga em treta. Que foi um episódio comprido, porque nossa peixinha fala dos cotovelos. Tem uma geminiana escondida naquele corpo. Tem. E olha que é Mercúrio retrógrado, gente, que ela tem. Mas é em é meio do Áries. céu. Mas é em Áries. Aqueles que sabem até o Mercúrio da amiga, né? A gente conhece o nude astrológico de todo mundo, a gente é desse. De todos os convidados. A gente, quando visualiza a imagem dos amigos, a gente não visualiza o rosto deles, a gente visualiza o nude. A mandala, tal coisa e tal coisa, desenhava na cabeça. Bem isso. Daí a gente fez o Porque Olhamos para o Céu, que a gente fala basicamente das casas astrológicas, né? E depois a gente teve o nosso primeiro convidado especial, reconhecido, que foi o nosso ex-professor Marcelo Levi. É verdade. Falando de Lilith e Quiron e Lilith. Né, as tretas astrológicas, as tretas internas. Pra ir no fundo do psicológico, da alma dos seres humanos, que a gente já é desse, já queria pegar intimidade. Não é? Aqueles que, tipo, chamam o professor, né? Fala, vem cá, vem dar uma trela aqui pra gente. Tem que dar apoio, né? Claro, pariu que a gente. Tem que dar jabá pra gente. Não é? Ele gosta de falar que a gente evoluiu, que a gente, né, tá bem, que a gente formou a equipe, então ele também tem que vir falar com a gente, né? É claro, tem que gravar live em breve. Né? Sim, em breve, aliás, né? Convidado foi. É verdade. Dani, você tá tão quietinha, Dani. Oi. Oi. Pode falar, Dani. A gente escuta faz uns minutos. Gente, é sério isso? O Que quê? horror. E às vezes que eu zoei vocês que tava repetindo as palavras, como assim não apareceu? Ai, eu tô triste. Não apareceu nada. Ai, eu zoei o Marcos por falar gente várias vezes seguidas. Eu zoei o Gilvan por falar convidado 3 vezes na mesma frase. Não apareceu? Não. Assim? É castigo, Deus tá te censurando. Viu? E não estamos nem em Mercúrio retrógrado. Olha, Nem não tá isso. retrógrado, mas ele tá em, como é que é? Quadratura com Netuno, amores. Sei que ele já tá Então, ó. formando quadratura. Dani, você tem que falar mais alto se você quiser falar com a gente ou falar perto do microfone, porque senão a gente não escuta. Vocês são chatos. Tá bom? Tá bom, a gente também te ama. Então, continuando. Continuando. A gente então falou um pouquinho de trânsitos, né? Que eu lembro que trânsitos foi a nossa primeira capa diferente, porque antes a gente mantinha só a mesma capa. Foi, que aí o Ariano já queria uma capa Fórmula 1, né, pros trânsitos. E daí Dona Dani, toda gráfica, né? Nossa designer gráfica, visual, né? Ela montou a primeira imagenzinha da capa. E daí os próximos sempre tiveram capas. Né? Pra quem não sabe, gente, nós aqui estamos começando, né? Então aqui nós faz tudo, né? A gente ainda somos 4, né? Mas for pensar bem, é isso aí, nós se vira nos 30 aqui, galera. Tem que dividir as funções, né?
A gente o quê? A gente escolheu com base, né? O que... Não, se a gente tivesse... É engraçado isso, porque se a gente tivesse se escolhido assim, não, me falta isso, não dava tão certo. Né? Não. Porque a gente se complementa, assim, até os mapas, né? São opostos complementares. Exatamente. E a gente vai encaixando. Se um não sabe fazer, outro sabe, assim a gente vai. Exatamente. É muito bonitinho nós juntos. Tipo... Marcos, qual foi o primeiro episódio que você começou a sonorizar? Porque você que coloca o sonzinho ambiente, né? Tinha que ser o peixinho pra pôr a música pra nós mandar na música. Claro, gente. Olha, todo o talento plutoniano, entendeu? Sendo colocado aqui pra vocês, entendeu? Acho que foi depois do 4. Porque acho que os 3 primeiros, a Gilvanzinho, que é o editor, né? Gilvanzinho edita tudo, tira toda a falação que a gente fala um por cima do outro, né? Os carros que passam na rua. Né? Quando fala do editor, né? Bota a risada onde nós cai. Assim, editor, corta aí. Faz milagres. Exatamente. E... Foi um episódio que eu pensei, meu Deus, o que ele fez com isso aqui? Porque tava meio estranho o negócio e ele conseguiu deixar a flor. Eu disse, gente, que seriano tem? Olha, a primeira dificuldade, digamos assim, né, de edição foi... Dani, tá repetindo, tá dando eco. Sério? Por quê, gente? Dificuldades de edição. Né? Falando de dificuldade de edição. Não, o que é mais desafiador para você na edição do podcast? Zeco do meu microfone. O Zeco do microfone da Dani, né? Começa por aí. Mas foi o episódio do Richard, que é o Meu Corpo, Minhas Regras. Meu Corpo, Meus Astros, né? Meu Corpo, Meus Astros. Que... né? Alguém conta o que aconteceu. Contem o que aconteceu. Não convidem pra gravar podcasts pessoas com mercúrios aflitos, entendeu? Gente, para! Fala assim do bichinho, não! Oxi! Para! É lavação de roupa hoje. Nossa! Mas tá cor até que chegou, né? Do mercúrio combusto, dá uns probleminhas assim, entendeu? Porque o que aconteceu? A gente gravou o podcast com o Richard e falhou o tempo todo, o áudio ficou todo picotado. Foi isso, né, Giovana? Nossa, o áudio ficou picotado. Cortou no meio, porque a gente usa um gravador de som, e daí no meio o gravador caiu, teve que voltar a gravar de novo. Foi assim, o mais que eu tive que editar realmente 2 tipos de arquivos, 3 tipos de arquivo, porque assim, eu tive que somar as coisas ali, não sei como que saiu aquele episódio. Olha, Sofrido. Sofrido. Foi o verdadeiro Retrograde Mercurian Horror Story do podcast, porque assim é aquela de história de terror. Vou falar com o Ryan Murphy lá, que faz o American e todas aquelas coisas dos stories lá, pra ele fazer um seriado pra nós, vai ficar da hora. Vamos lançar aqui o seriado brasileiro, né? História. Como é que ficaria isso traduzido, gente? Não sei. Mas enfim. Fica muito tosco, é melhor os stories mesmo. Em Brasil fica muito tosco. Mas, gente, o Richard já foi uma função, assim, ó, tipo, que ele teve que mudar de lugar várias vezes, porque a internet tava caindo, né? E tudo mais. E aí, pra gente começar a gravar, acho que já demorou uma meia hora até ficar mais ou menos estável. E mesmo assim, ficou picotando. Gente, foi uma função. Mas, olha, mas judiaria, porque a gente ama receber o Richard, né? Tanto que a gente recebeu 3 vezes ele no nosso podcast. Mas Sim. É sempre uma novela. Sempre a gente fica assim, vai chamar o Richard mesmo, gente? E ele diz, gente, isso acontece, é o mesmo eletrônico da novela. Não tem ninguém pra colocar no lugar. Que o bichinho vai ouvir, gente, que horror. Mas não. A gente te ama, Richard, a gente te ama. Mas zoar é sempre bom. Mas olha, por outro lado, foram os episódios mais famosos do Delírios esse ano. Do Marte, porque o povo gosta de saber de Marte, gosta de saber do coisinha lá, né? Eu falei também umas besteirinhas lá, que eu depois fiquei com vergonhinha.
Ai, quem não falou? Mas esse é o de Marte. A gente tá falando do outro. A questão também teve do... O que a gente mais bolou o nosso vocabulário, né? Porque a gente fez aquele, no episódio 9, Astrologia, Arquétipo e Cultura Pop. Né, que a gente falou do... O que eu lembro foi o Dr. House, que é o Kiro, né? A Malévola, que é Lilith, e daí a gente começou a criar os nossos arquétipos, né, os vocabulários novos. E se a gente não tivesse preguiça, é porque dá preguiça porque tem muito personagem. A gente poderia fazer outro, tipo, mais atual, tipo, zoando, botando Game of Thrones, botando as coisas assim, mas e a coragem? Dá uma preguiça de fazer. Sim, e arquétipo. E esses guri que não assistiram Game of Thrones? Que tristeza. Eu não assisti também. Tem cultura. Arquétipo tem a rodo. Mas o problema é preguiça. Não assistiu porque é besta, porque o negócio é bom pra caramba. Oh, gente, olha, além do zodíaco moderno que a gente já, o pop que a gente criou, é até vendável, viu? O mapa astral Game of Thrones. Não é? Babadeira. Mapa astral traduzido para cultura século XX. E olha como a gente lança tendências. A gente lança tendência, gente, porque pensa bem. Começamos lá com a história lá do primeiro episódio do Nudes Astrológico, embora isso já tenha sido uma primeira ideia lá do nosso grupinho do WhatsApp. Mas lançamos justamente o zodíaco pop e astrológico, e lançamos também, que foi tendência, que até a nossa convidada usou depois, o bengalismo, né? O bengalismo. Vocês lembram disso? Mas tem termos muito nossos, né? Tipo, tem o peixinho, o bullying astrológico, o peixinho, peixar, o peixe do peixe, nós peixamos. O verbo peixar. O bengalismo. Sim. Daí a gente chamou a Lívia para trazer um pouquinho sobre os casos de família, né? Márcia Goldschmidt. Não é outro nome? O quê? É outra. Da apresentadora. Não, tem essa e tem uma Cristina. Tem duas, eu acho. Tem duas. Tem dos Old Times. É só pra quem vê antigo, ó. Old Times. É que eu sou jovem, né, gente? Daí. Joga na cara. Entre nós, eu sou mais jovem. Joga na cara. Aquela que acabou de. Já passei o retorno de Saturno. Aquela que acabou de sair do retorno de Saturno. Primeiro episódio é a astrologia da mesa de bar, mas ela não poderia nem estar no bar porque não pode beber, tem menos de 18, né? Desculpa. não passou pelo retorno de Saturno, né? Depois da Lívia, a gente começou. Eu lembro que a gente combinou com a Neme pra gravar, mas antes da Neme a gente fez 2 episódios, que foi de Revolução Solar, né? Eu sei o que você fez na Revolução Solar passada. E a gente gravou aquele de dicas, né? De loucos dos signos a astrólogos em 1000 dicas. Esse eu gostei muito, aliás. Sim, né? Porque era pra gente dar dicas simples. Mas a gente Nós nascemos disso, né? Se parar pra pensar. Nós todos já fomos loucos dos signos alguma vez na vida. Todos nós nascemos disso. E daí depois a gente veio com Astrologias e Astrologias, nosso 13º episódio, com a convidada especial, Neme, nossa professora atual. Maravilhosa. Agora a gente tem que contar as histórias dos bastidores, né? Agora conta as histórias do bastidor, Marcos. Não, mas não foi nessa que deu problema, nessa foi Calma. Nesse o problema foi ela entrar, né? Isso, mas foi? Ai, não lembrava. Deixa eu Tá. Fala. O detalhe é o seguinte, a gente fica assim, gente, quem a gente vai convidar? Aí a gente fala assim, e se a gente convidasse a Neme? A gente, mas a Neme, será que ela vai aceitar a gente toda assim, né? Toda assim, será que vai? Eu sei que o Gilvan meteu o louco. Eu nem sei se ele falou com a gente antes. Ele foi lá, começou a trovar e vamos, bora. Vamos, bora. Convidei, ela aceitou. Não, e o legal é que a Neme foi a primeira pessoa que a gente não conhecia realmente, né? Exatamente, a gente não tinha contato nenhum com ela, saiu do nada. Saiu do nada.
Primeiro aquela astróloga que a gente fica só observando, assistindo o Instagram dela, né? Os stories. Curtindo a maneira como ela usa astrologia ali, né? A gente tá comentando entre nós, nossa, porque ela, né, ela usa de uma maneira, né? Ela não se prende a um estilo só, ela é uma pessoa que consegue sintetizar a astrologia de uma maneira muito boa, né? E a gente tudo com o rabinho entre as pernas, porque assim, né? Nossa, como que eu vou falar com ela, né? A gente mal saiu das fraldas astrológicas, né? Mas foi um episódio muito legal, muito bacana. E foi por muito tempo mais assistido da história durante o ano. É verdade, afinal, Teacher Name é pop, né? Então... E foi um episódio maravilhoso, né? Que nossa, a gente conseguiu, né, explicar um pouco como é que as estão, né? Ela explicou como é que ela usa astrologia, sabe? Porque rola muito assim, porque a minha astrologia é melhor, né? Tipo, quem usa a astrologia sideral, não, porque a tropical tá errada. Aí quem usa a tradicional, não, porque onde já se viu inventar os planetas modernos aí, porque não tem... Rola muito essas tretinhas, né? E ela trouxe uma visão legal, bem unificada disso, né? Acho que também é um pouco que a gente tem, né? Usar o que funciona, né? E pronto. Exatamente, ela traz bem muito no Instagram, acho que foi uma das coisas que eu mais admirei desde que eu conheci ela, foi essa, né, desmistificar essas astrologias. É uma ferramenta, pode usar assim, pode usar assado, e ela conseguiu explicar, né, as diferenças e quando usar cada uma dessas ferramentas, né. Exato. Foram episódios muito legais e da nossa admiração pela New Teacher. Sim, era. Que ainda não era, tá, gente? A gente passou a admirar a partir daquela conversa, né? Super bacana, super gostosa. A gente se sentiu à vontade com ela, apesar de nunca ter conversado. Nunca ter conversado. Agora, o curioso foi que a gente chamou ela 2 vezes, né? E na segunda vez a gente estava gravando lá tranquilamente, porque na verdade o que pouca gente, né, sabe, né, que às vezes a gente tem uma dificuldade, o pessoal entrar, às vezes se adaptar com o programa e tal, né? Aconteceu com ela na primeira vez, mas na segunda vez estávamos lá gravando, lindo, maravilhoso, tudo certo. De repente, Neme some. Gente, né? Neme, você tá aí? Alô? Né? Neme, você está entre nós. Tipo, parafraseando a cultura pop que a gente vive fazendo, né? Procurando Neme, não procurando Nemo. E, de repente, aí ela volta. Gente, acabou a luz aqui. Acontece, né? Muito rápido, né? Acontece. Mas o pior foi o episódio seguinte da Neme, que foi de Marte, com o Richard. O episódio do Richard de Marte foi o mais, assim, eu acho, comentado, assistido também. Ó, já passou da Neme com 134. Não sei, a galera gosta de um planeta em especial, parece. Só pra dar sacanagem, é bem assim. Gente, mas pra gravar esse episódio, vocês lembram o parto que foi? É verdade. A gente começou a gravar uma vez, daí não sei o que aconteceu, que caiu, né? Caiu a ligação, não funcionou. Daí a gente falou, vamos gravar no dia seguinte. Também deu zica, deu um monte de... Ai, meu Deus. Cortou partes inteiras. Cortou várias partes. Gente, não teve nem como salvar o áudio. Não teve Gilvan que fizesse milagre. Não, esse não teve mesmo. Porque teve... esse também aconteceu que a gente gravou, só que daí depois ele não gravou exatamente. Enfim, eu sei que deu muito erro na gravação. Na minha opinião, assim, pelo menos, né? A primeira vez que a gente gravou, super fluiu, o papo foi maravilhoso. Tava mais gostoso o episódio do que a segunda vez que a gente gravou. E mais safado também. Foi ao ar, né? Muito mais safado. Muito mais 18. Eu acho que foi por isso. Acho que é assim, né? E eu não sei onde estava Marte nessa época, mas... Quando vê, foi uma mãozinha de Deus aí, não vamos acabar com a carreira de vocês tão cedo. Dani, você tá aí? Você tá trocadinha.
A zoação com Marte do Gilvan foi um pouquinho pior. Vocês acham que foi ruim naquele? Vocês não viram no outro. É porque o editor salvou a nossa, como se diz? A moral. A moral. A reputação. A moral, os bons costumes da família brasileira tradicional. Mas ainda teve um negócio de boca no trombone aí, né? Umas piadinhas aí meio de tiozão, sabe? Falar que foi. Mas a gente é exibido, né? A gente se exibe, né? A gente... O que a gente não faz pra ter audiência de vocês, olha só. Né? E daí a gente falou um pouquinho da bengala astral depois, que foi o novo termo, né? O bengalismo. O bengalismo. Chamamos Valéria novamente para falar de crianças, do mapa de crianças. Eu adorei. E você sabe que é um dos mais comentados, assim... No YouTube, né? Da astrologia para crianças. E foi um papo gostosíssimo, né, com a Valéria. Acho que foi um dos que eu particularmente mais gostei, assim, nessa vibe mais séria. Eu gostei muito desse episódio. É maravilhoso. Val é sempre, né? Val é gostosa. É gostosa. Pena que ela, né, mora lá em Portugal. Fica difícil da gente gravar mais episódios com ela. Questão de fuso, né? Exatamente. Daí a gente gravou... Somos todos mutáveis também. Mutáveis, é hora de mofar. Daí a gente chamou André para fazer o episódio de política, que foi também um tema bem bacana, que eu gostei, porque volta e meia a gente conversa disso, né? E o André super cabeça, né? Quando é política. André, que inclusive foi um dos integrantes iniciais do Projeto Delírios, né? Antes dele nascer, digamos assim, quando a gente tava conversando, o André fazia ele foi convidado para participar, ele tinha entrado no grupo, mas daí ele não quis continuar. Pra quem não sabe, o Projeto Delírios Astrológicos era um quíntuplo, né? Assim, eram 5 gêmeos, mas aí um não nasceu. No caso, seria quase uma band, não vou falar boy band porque tem mulher. Eu não quis ser do contra, não é mesmo? Tinha que ser um aquariano. Exatamente. Como ele viu que todo mundo estava aceitando, ele pensou assim, não vou aceitar agora porque eu sou do contra, mas eu vou participar mesmo assim. Então não desistiu e puxa ele e vira e mexe, ele tá ali. André estava tímida naquele dia, estava tímida. Aliás, o projeto não era ser podcast, o projeto era só fazer o Instagram e fazendo as postagens, né? Acho que nem pela tua cabeça não tinha passado, né? Tua cabeça geminimônia. Não, não tinha. Podcast veio, a ideia de podcast veio quando eu escuto muito podcasts, e daí, não sei, volta e meia, às vezes eu procurava podcasts interessantes para escutar, e como eu estava estudando astrologia, a gente estava no começo ainda, né? Eu falei, quero ver se tem uma galera interessante que esteja falando de astrologia de um modo divertido, que daí eu quero escutar eles. Bom, não existia, a gente criou. Exatamente, é porque a gente é assim, não tem, a gente traz. É porque nós somos originais, é assim. E qual era a ideia inicial do Delírios, tu que pariu? Nem sei se tu nos contou. Gente, a ideia inicial foi, vou chamar mais gente para ajudar a manter a continuidade de estudo em astrologia. Porque, na verdade... eu tenho uma certa dificuldade de manter a... Ares dá nisso, 2 demônios, que é o Geminiano, né, gente? Geminiano. Isso, de continuar. Mas essa pessoa não tem fixo no mapa. O que ela tem não de fixo no mapa é o quê? Plutão. Exato. Entende? Então, assim, eu tinha muita dificuldade em continuar. Então, eu pensei assim... demônio, que não deixa. Vou chamar uma galera, a gente monta um Instagram que seja, né, para conversar, postar algumas coisinhas, e pelo menos assim, a gente apoia o outro, porque a gente estava trabalhando na época, todo mundo estava trabalhando, né, escola funcionando, trabalhando ainda estou, não estou trabalhando presencialmente. Trabalhando estamos, né? Trabalhando fora de casa.
Mas fora de casa, não tinha pandemia ainda, né? Então a gente... Na real, começou nas minhas férias. Pra mim era férias, não sei como é que tava pra você. Eu trabalhava, eu saía pra trabalhar. Então daí eu pensei, vai ajudar a manter, tal, porque daí um puxa o outro quando acabar o grupo, quando acabar o curso, acabar o grupo, né? Pelo menos a gente mantém um papo legal. E acaba que até o grupo a gente mantém até hoje. Exato. Qual foi a data de nascimento do Delírios mesmo? Lembra, João? Foi 21 de janeiro? É isso? Ou 12 de janeiro? Não lembro se é 21, ano. vou ver aqui. Gente, É Capricórnio ou é aquariano? libera o número. Qual É o número? aquariano, gente. Pra quem não sabe, favor. tem parabéns quando a gente fizer aniversário. É por isso que eu estou dizendo a data. Pra Ai, vocês, verdade, parabéns. verdade. Tinha que ser, né? Diferente. Esse aqui a gente não pode colocar a retrospectiva como 50 fatos sobre delírios, porque a gente fala muito. Exatamente. Muito mais. Não tem como contar fatos, gente. Exatamente. Melhor não. Muito bom. Então, enquanto a André ele tá pesquisando aí, a gente então a gente meio que deu um pulo, porque até o André a gente postava semanalmente. Mas aí começou a ficar muito puxado pra gente, né? Então, a partir do primeiro Astrologia Kármica, que a gente chamou o Richard de novo, né? A gente começou a postar, então, quinzenalmente, né? Por uma questão de Até edição porque a e cabeça tudo de mais. demônio de Gilvan já estava inventando outras coisas. Neste meio. Sim, foi na época do Ensejos, né? Que eu estava pensando em Ensejos e tudo mais, não foi? Não. Mais ou menos isso. E aí? E tempo pra dar conta de tudo que esse demônio inventa? Nosso general. Por isso que a gente chama ele de general, gente. Porque ele vem, inventa os negócios, sai da chicote no nosso lombo. Não tá entendendo. Depois vocês voltam e falam assim, realmente funciona. Exatamente. Não, eu Depois a gente arrependo morde a desse língua biscoito que ele joga bonita. na cara da gente até hoje. Deus, não nego. Gente, a gente nasceu em 21 de janeiro de 2020. Acertei, Tá. 21. Qual o ascendente do Delírios? A gente nasceu às 5h21 da tarde, então a gente tem ascendente em câncer. Ia ser gêmeos porque é tagarela, mas acho que não é não. Não. Deveria, eu falei que deveria, mas não é. O Sol tá junto com o Mercúrio, pra você ter ideia, por isso. É isso. Assim, quando a época não dá um jeito, o mapa dá um jeito. O mapa dá. Puro de Não, cada mas- 8. Porque a gente brinca, mas a gente é profundo, gente. A gente Exato. vai lá nas entranhas da casa 8. E uma coisa legal de ser o ascendente em câncer, porque realmente a gente é a mãezona que chama a galera, né? Uhum. O Delírios, querendo ou não, ele sempre tá chamando a gente, vem cá, vem, tipo, E vem entre falar nós, com a rola um gente. clima muito família. Eu vejo vocês como uma segunda família já. Sim. Gostosinho, quentinho, entendeu? Sim. Embora a gente tenha umas treta interna, né? Nem tudo é flores, A não. gente trata de vez em quando. Né? Mas Que sempre tem o tenta variando da oposto. família, gente. E não é o Ariano que treta, tá? O Ariano, eu não sei. Ariano, acho que o Ariano causa as tretas. Ele pode causar, mas não é ele que treta. Daí pro nosso segundo episódio de Kármica. Estou vivendo. Ó, o nosso segundo episódio de Kármica a gente chamou Vivi, que veio falar do como fala? Ela trouxe os asteroides, né? Que Vivi engloba tudo. Maravilhosa. Vivi. Aprendi muito com esse episódio também. Profunda, aquele jeitinho assim, né? Discreto, querido. Vai lá Toda e bruxinha, adoramos. sai sorrindo, amada. Só que até então a gente sempre ficava o quê? Amigo, né? Neme, né? Vai lá o general, chama Neme, mas amigo. Então o que aconteceu? Eis que Dona Dani foi atrás de alguém, porque a gente teve uma conversa e Dona Dani falou assim: vou chamar uma pessoa interessante.
Na real, era por causa do assunto, né? E o assunto também, né? Porque a Dani começou a surtar lá no mapa da Beyoncé, depois que ela lançou. Como é que é o nome dos vídeos? Agora é com você, Dani. Apareça. Tua vez. Pode falar Dani mais tá alto. muito ausente hoje. Cadê a Dani? É com Pode você. falar mais alto. Como é que é o nome que tem a musiquinha? King already, you know it. É Black King. King da Beyoncé, porque, Aí a né, Dani todo... surtou. Conta aí, Dani. Eu surtei porque, né, sim, eu fiquei impactada. Eu cheguei, tipo assim, eu tava olhando, eu tava vendo a expressão do mapa da Beyoncé nas obras dela, das últimas obras dela, né, desde o Lemonade, aí depois foi o Homecoming, e agora no Black King. Nossa, tá muito nítido, assim, como é que o mapa dela tá andando, sabe? Aí eu entrei na discussão disso com o Gilvan. Militância negra, Black Power. Né? Sim. Aí a gente tava conversando e a gente não vê muito a cultura preta na astrologia. Você não vê falar muito, assim, sobre, sabe? Você não vê ninguém falando, você vê muito pouco astrólogo preto. Tem, mas são poucos. E daí eu fiquei, não, tem que, assim, a gente foi procurar alguém. Eu até comentei com a Dani assim, Dani, olha, só você que tá na comunidade, né, digamos assim, na comunidade negra, preta, e os outros 3 participantes, eu, André e Marcos, nós somos, tipo, não nos consideramos. Então, assim, você ficaria em minoria. É legal você trazer alguém para fazer um aporte, um diálogo com você e falar de astrologia, falar de outras coisas, e a gente só acompanha, né? Então foi meio que também por isso. Eu também acreditava que depois a Nanda lindamente me explicou que não, que havia uma certa, talvez certa diferença, porque tem uns certos estereótipos da cultura afro que eu acho que vão de encontro com a astrologia. Eu achava que existia uma conversa. Depois que ela me explicou que não, mas tudo bem, eu ainda acredito em algumas coisas. Então, mas foi uma conversa muito rica, eu aprendi muito com ela. Sim, um episódio foi incrível. Do pouco conhecimento que eu tenho dos orixás também, eu vejo algumas correlações, né? E a Nanda realmente, ela disse que não era tão assim, né? E várias outras personificações. Ela foi muito didática no jeito que ela falou, foi muito elucidativa, então... E Nanda continua, né, conversando com a gente fica trocando figurinhas, né? Nunca mais entrou na família... Né? Entrou na família, ó, ascendente em câncer, a gente abraça. A Dani é mais uma delirosa do nosso grupo, porque... E foi um achado, né? Porque ela é muito gostoso conversar com ela também, adorei. Sim. Adorei. A Nanda é do Rio, que a Nanda é? Eu não sei de onde ela é. Ou a carioca aí, Marcos. Eu não estou mais sozinho. You know. Ah, mas tem a outra carioca também, que Marcos que trouxe. Não, ela não é carioca. Ela não é carioca? Não, ela é de Brasília. Nossa. Olha aí, como que você trouxe essa convidada? Foi Bequinha, né? Bequinha foi uma fofa que eu conheci pela minha página no meu Instagram pessoal, que a gente fez uns projetos juntos, e aí ela me convidou para uma live e falou assim, então, mas agora eu também tenho uma live, tenho um evento para convidar você. Então, assim, vamos lá fazer um podcast com a gente. A gente fez o podcast do Ascendente, né? Do Ascendente, signos dos Ascendentes. Na época ela tava fazendo uma série de posts sobre Ascendente, né? A gente já aproveitou o gancho, quem sabe tu fala disso lá com nós lá no... E, aliás, é o episódio que mais tem acesso, mais foi escutado dos nossos podcasts. Ultrapassou da Neme. Porque o povo quer saber do seu ascendente, né? Ficou gostoso, né? A gente fez um bullying com os ascendentes das pessoas? Fez, mas enfim, né? a gente tem Sagitário e Marte em Sagitário, gente. Perdoa a gente. Perdoa, gente. É culpa da Lua. Era aquele negócio, né? A Bequinha veio toda técnica e tal, né? Fala aí a gente zoando dessa ideia. Eu acho que a Bequinha ficou meio intimidada. Depois ela entrou na brincadeira junto, né? Mas a princípio eu acho que ela começou a falar sério. A gente é muito zoeiro, gente. A gente não tem conserto, remédio, salvação. Exatamente. E aí, mas foi ótimo. E nesse episódio a gente lembra, né? Também teve umas dificuldadezinhas para entrar no episódio. A gente sempre tem, algumas vezes tem essa
essa questão, mas logo se resolve, né? Então foi bacana. Com a Nanda também, né? Com a Nanda também teve a questão de entra, não entra, fala, escuta, não escuta, né? Mas coisas de bastidores. E depois a gente teve, então, o nosso outro convidado internacional, este com 5 horas de fuso horário. Nossos convidados internacionais são todos brasileiros? São brasileiros, mas são todos brasileiros. A gente já tá nas Europa, deixa nós. Né? Exatamente. Que foi o Célio Barros, que achei o YouTube dele incrível, né? Acompanho ainda, porque ele é um ator maravilhoso. E daí eu falei assim, bom, tem que convidar esse cara, sabe? Gilvan tava naquela fase, assim, de surto com a tradicional, né? Tipo, descobrir a América. Eu passo por esse surto, né? Ele tava naquela época, não tem limite, né? Desculpa, não tem limite porque eu uso só tradicional. Não, gente, só matando, mas tudo bem. Me deixa, gente, eu brinquei com ele, eu não vou nem me estressar, porque eu já conheço, né? Que ele foca num negócio, assim, ó, e dá naquela tecla. Aí mas vocês lembram que anteriormente eu tinha focado na perfeição, né? Lembra? Sim, e assim ele vai, entendeu? Ele surta com o negócio, aí ele vai naquele negócio, é só aquilo que existe. Aí depois eu volto. Eu digo, não vou nem me estressar contigo. Mas foi uma conversa, eu acho que muito bacana, com sério. Foi a gente super aprendeu. bacana, né? Porque a astrologia tradicional, ela tem seu valor, ela tem sua... É a base, né? É a astrologia de base. Não tem como fazer um bolo sem a base do bolo. Não vai ter cereja em cima se não tem o bolo embaixo. Ele é da Noruega. Noruega, isso mesmo, Noruega. Acho que é Noruega. Nos bastidores ele contou da onde ele estava, a gente até viu no Google Maps, muito bacana. Sim, teve umas conversas sobre ET, né? Depois. Da triaca lá, que socorro, Deus me livre. Eu tô sofrendo já no Rio Grande do Sul, gente, com frio. A pessoa me disse que tava quanto aquele dia? Era tipo muitos graus negativos. Era um negócio assim. E, gente, que voz trovejante era aquela, né? Meu Deus do céu. Né? Não é? Ascendente em Gêmeos, tá, gente? Só pra deixar claro. Até um barato o negócio. Nossa. Aí a gente chamou Nemi novamente, mas dessa vez, como a gente sabia que ela ia lançar um curso de astrologia preditiva, a gente falou, Nemi, vem cá, fala no nosso podcast sobre esse curso. Inclusive, a gente já tava juntando os nick pra fazer. Não é? E dessa vez a gente já sabia que a gente ia ser aluno dela, né? Sim. Inevitável, né? Inevitável. E a gente chamou, saiu em outubro, mas eu acho que a gente gravou com ela um mês antes, eu acho. Pois é, só que aí saiu logo depois que ela lançou, né? Tipo, foi na semana depois, né? Porque a gente tem que editar, dá um trabalhinho, gente. Não é assim, não é papo. Demora ainda um pouco. Demora. Dá um trabalhinho, os peixinhos choram. A gente chora, a gente reclama, né? Acontece, depois a gente fica feliz. É bem assim. E agora, Andrelli fala como que a gente achou Ariel. Gente, eu acompanho ela há muito tempo já. Adoro os posts dela, né? Porque conversa com a maneira como eu vejo a astrologia, né? Aquela coisa mais ligada aos ciclos femininos, à bruxaria que ela fala ali, né? Que é aquela ligação com a nossa deusa interior, né? Com aquela coisa assim de, sabe, de conhecer os próprios ciclos, de acompanhar os ciclos da lua e tudo mais, né? Que é uma coisa que acho que eu sou a mais ligada aqui, né? O Gilvan, Marcos, a lua tá o signo, tá, beleza. A Dani, acho que tá um pouquinho começando a acompanhar mais também, né, Dani? O ciclo do Mares. Mas assim, né? É porque Gilvan na outra vida já foi bruxa, mas foi queimada na fogueira, por isso pegou medo. Aí ela não olha. Peguei ranço. Mas é aquilo também que a gente conversa, né? De que a gente foi buscar na astrologia curar as nossas próprias dores e através disso a gente foi aprendendo a ajudar outras pessoas, né? Cada um se voltou meio que para um lado que é do seu interesse. A minha lua, coitadinha, gente, a minha lua no Natal, ela apanha de Saturno, ela apanha de Plutão, ela apanha de Marte, ela é maravilhosa. Cagada, né? Exaltadíssima em touro, mas apanha com a beleza.
Então, assim, a minha treta Daquela que a gente tem que botar a música, né? A lua que saiu, né? é emocional. Qualquer movimento da lua, ela mexe comigo. Aí eu fui o quê? Estudar a lua pra ver como é que eu, né? Pra já prever quando é que eu vou dar piti pra ir dando uma equilibrada. Exato. Mas, André, Então, fala da como fala, da saga que foi encontrar um horário, um dia, pra Ariel responder a gente, né? Ariel da onde, gente? Porque a gente fala Ariel, o pessoal não tá ligado no nome dela, do Saturno de Saia, né, gente? Lá O episódio... Aí eu acompanho o Saturno de Saia há um tempão, justamente porque ela faz aqueles posts assim, super intuitivos, super sensíveis sobre a lua e tal. Cada lua ela posta, eu acho bem bacana, sabe? Admirava. Aí um belo dia, louca lá, uma lua em leão, passando meu ascendente, vou mandar uma mensagem pra essa menina. Fui! Aí, né, tem um projeto assim, assado, com 4 amigos, blá, blá, expliquei, mandei links, né, dos nossos podcasts, porque também, né, do nada, igual a gente fez com o Neme. Nunca vi quem é essa tal de Andrelli mais gorda. Aí, né, ela curtiu, ela achou bacana, sou parceira assim e tal. Aí ela disse, manda um e-mail com a proposta e tal, né, de pauta, o que a gente queria gravar. E aí a gente mandou, aí a gente ficou ali Ai, será que ela desistiu, né? Porque acho que demorou uns 10 dias pra ela responder o e-mail, né? Por todas as questões também, né, dos ciclos dela e tudo mais, as coisas, projetos que ela tinha pra viver. Então ela acabou dando prioridade pra outras coisas, vai responder depois. Mas a gente já tava o quê? Surtando. Sim, claro. Como botar esse som. A gente agendou e tal, foi super bacana também, foi uma conversa gostosa também, né, uma pessoa que a gente não conhecia e rolou um papo super fluido, gente super à vontade. Nossa, super à vontade. A gente tem uma sorte com nossos convidados, né, que são pessoas maravilhosas. Exato. Daí a gente chamou Vivi pra falar de uma coisa, tipo, aleatória, né? Porque somos desses. Gente, a minha maior dúvida astrológica de toda a vida, que nenhum professor me respondeu, é qual o planeta que assume quando a gente fica bêbado. Tem as minhas, né? A gente provou lá o quê? A gente, né, discutiu as novas teorias. Provamos alguma coisa, não sabe. Porque a gente não definiu nada, né? A gente não sabe, a gente chutou várias... Até porque 4 mutáveis definindo alguma coisa não me arrola. Né? Quem define é coisa de gente fixa. De luas e virgem, então são de bebê, não. Essa ainda tá válida. Se bem que... Não, olha, eu conheci alguém com lua em virgem que bebia, mas bebia e ia dormir. Netuno deitava... Eu conheço virginiana que dá piti, mas piti bonito quando bebe. É de lua, é de lua. Aí é que tá. Não, Dani, nós estamos precisando beber junto, hein? Gente, olha, some a virginiana, quer pintar a unha dos meus cachorros, entendeu? Se você ouvir isso, você sabe quem você é. Aquelas, entregando a amiga. Eu ainda vou ver Dani beber um cadinho e falar assim, peixinho, eu te considero pra caramba. Ela fala sem tá bêbada. Verdade. Dani, é só pra manter a sua forma de durona, tá bom? Mas eu sei que... a Dani é toda cara. Ela mete essa bronca de virginiana aí, mas aquele coraçãozinho de Libra florido. De vez em quando ela depila o coração. Gente, mas agora vamos fazer assim, ó. Só pra gente brincar um pouco. Quais foram, individualmente, um de cada vez, tá? O melhor episódio que vocês acham que teve? O melhor ou e por quê? Eu sou libriana, não faz isso comigo, não. Se você tivesse que indicar um, assim... Então você escolhe 2. Eu não tenho na verdade de gêmeos optimar sobre escolher, entendeu? Não dá. Ai, gente, vamos lá. Qual que vocês mais gostaram de fazer? Então, eu vou abrir a lista aqui pra ver. Vai, Marcos, que tu... Eu vou abrir a lista pra ver. Mete a seta aí. Olha, depende, porque tem alguns que a gente gosta de fazer. Tem outros que a gente gosta de aprender. Então, assim... Então você dá um pra cada. Para cada. O que eu gostei de fazer muito foi o de Marte.
Apesar das gafas, das coisas que a gente falou, e fica até com vergonha depois. Mas enfim, vamos lá, né? Só o episódio, porque eu tava malecha aquele dia, eu tava mal. Não deu pra me fazer minha piadinha tosca. Não é? Aí o Marcos vem com aquela que eu digo, cara, quando eu ouvi ele pronto, gravado, editado, eu digo, gente, como é que o Marcos fala uma coisa dessa? E a Andrelli não falou nada. A Andrelli Eu tava mal aquele dia. André fazendo a pública. Cara, que bom, né? Porque eu tenho uma carreira de professora zelar. Se meus alunos vão ver isso. Olha, eu posso falar que o que eu mais gostei de editar foi o da Bequinha. Foi o Dos ascendentes. O dos Ascendentes. O que eu gostei de editar foi uma edição bem bacana, assim. Eu ria demais quando editava. Embora o de bebê, o penúltimo, né, com a Vivi, o de bebidas, né? Eu ria muito enquanto editava. Eu acho que eu me divirto mais editando do que às vezes fazendo, porque eu relembro tudo que a gente falou e tudo mais. Então, eu vou reaprendendo também, né? Marcos também, porque o Marcos tem que ouvir para colocar as músicas. E na verdade a gente só presta atenção, na verdade, quando a gente reescuta, porque na hora da gente gravando, tem uma certa adrenalina, né? E tá ali gravando, e às vezes tá pensando na jogada da frente. Tá pensando na pauta. Gente, sem pauta, parece uma bagunça, mas não é. Depois tem que ir cortando, aparando as arestas, né? E tudo mais. Olha, um que eu também completando aqui, um que eu gostei bastante e aprendi bastante foi o do Célio. O do Célio eu aprendi bastante também, mas o primeiro da Nemi também foi muito bom também. Os da Nemi são sempre, né, maravilhosos e tal. O do Marcelo também, mas a gente já tinha um pouquinho daquela vivência do conhecimento do Kieran e da Lilith. Mas assim, o do Célio me trouxe uma visão que eu tinha um pouco uma barreira com a tradicional. E por achar que todo tradicional é aquele Caxias mesmo, tipo, não, e não é bem assim, né? Assim, é óbvio que defende a maneira tradicional da leitura astrológica, mas eu me surpreendi muito com aquele episódio, então gostei bastante nesse sentido. Dani, você escolhe 2. Muito do bullying, porque, né, o bullying é a base da minha Afinal, é mesmo o negócio. Além do bullying, eu gosto muito do Astrologia e Cultura Preta, porque eu particularmente aprendi muito com ele, entendeu? Eu acho que a conversa fluiu demais, não desmerecendo todos os outros, que eu também aprendi bastante, mas o Cultura Preta tem um espacinho no meu coração. Né, fala da Bey, né, sobre Hive, tem como. Você, Andrelli? Ai, gente, não sei, eu não posso opinar sobre escolhas. Não posso fazer a listinha? Vai do 1 ao 7. Olha, você não pode fazer agora porque você estava presente em todos. Não, a Andrelli foi, eu acho que a única que teve um episódio que ela chegou no meio, né? Ah, é verdade. Ela esqueceu, ela fascinou no caso. Ai, gente, o que foi aquilo? A pessoa esqueceu que tinha gravação fazendo faxina. Foi o qual? Foi o da Vivi? Lembra qual que foi? O da Vivi. O primeiro da Kármica. O da Kármica, né? Ela entrou a francesa no final. Exato. Gente, a Andrelli foi a única, eu acho que. O quê? Pirei. Foi a única que surtou e falou assim: não vou. Não, gente, eu fiquei enlouquecida. Não sei, tinha um monte de virgem aquele dia. Eu digo, vou aproveitar, vou limpar essa casa, né? Surtei, limpei, sabe aquele pente fino. Aí quando eu me dei por conta, voltei ao meu corpo, já tinha passado meia hora. Eu passei dia na faxina, entendeu? Eu imaginei a Andrelli que nem a primeira versão da Branca de Neve, quando ela vai limpar a casa dos anões, ela tá lá assoviando os passarinhos e os ratinhos ajudando a limpar a casa. Ai, os passarinhos e os ratinhos podiam fazer esse favor, essa gentileza aqui, sabe? Não ia tá ruim. Deixa eu ver, acho que o Dariel foi um que eu amei de paixão. Deixa eu ver qual mais. O do bullying, gente, foi nosso segundo, mas assim, é besta. A gente falou bobagem, que a gente talvez não falasse hoje, sim, mas assim, foi tão gostoso. É verdade. Deixa eu ver aqui é mais. Aquele também dos 5 piores signos, que a gente fez aquele bullying com a galera, aquelas analogias da turma do chá com a turma do bolinha.
Foi engraçado. Nem lembrava mais, verdade. Ai, sei lá, teve vários. Não tem. Uns com a Nemes, com a Valéria, eu não sei escolher, gente. Sou impossibilitada. Tá bom, não, você já falou. Todos. Todos. Né? Gente, como vocês avaliam a evolução que o Delírios teve? Tanto como podcast ou evolução pessoal, né? Eu acho que é mais pessoal, né? Eu também. acho que é tipo que nem a música, né? Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levadas que você nunca ouviu. Total, ainda mais pro João. O ritmo agressivo é sempre motivo que a gente dá a dormida e acorda. Cachaça e piada do Marcos não é a mesma coisa. É bem assim. Ué, gente. As piadas ficaram mais fortes também com o decorrer do ano, né? Soltando, né, gente? É isso aí, assim. Né? Olha aí, ele tá ficando com mais elaborado nessas piadas, olha aí. Porque o tiozão agora tá... Isso, gente, olha, pra ano que vem vocês Ele tá evoluindo do pavê pra comer. Pra ano que vem vocês vão ver também os outros fazendo piadinha. Por quê? Porque esse negócio de piadinha é contagioso, entendeu? Então, não, assim, eu já tô totalmente tiazinha. 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 Não, desculpa, ela é jovem, não lembro da tiazinha, né, Diva? Não lembro. Ela não é da época da tiazinha, ela é jovem. Gente, como que deixavam passar um programa daqueles no domingo? Isso não é um programa. Isso é um programa da tradicional família brasileira. Não é? Anos 80, anos 90. Mas olha só, a gente fez então nesse ano quantos episódios, Ivan? A gente fez com esse episódio de retrospectiva, vai dar 27 episódios. 27. Saiu no story, o Spotify comenta que são 29, né, episódios, 30, porém teve 3 episódios que foi de leitura de trânsitos que a Andrelli fazia, e daí ela deixou de fazer e agora ela faz novamente, mas no Telegram. Agora ela é Telegram. Telegrammer. Então, mais esse episódio de retrospectiva é o nosso último episódio desse ano, de 2020, né? E vai ser o nosso final de temporada, vamos dizer assim. Nossa temporada durou, né, 27 episódios. É aquelas temporadas antigas, né? É quase The Walking Dead o negócio. Mas a gente vai dar uma pausa, refrescar as ideias, pensar em coisa nova para trazer ano que vem, né? Então e vamos descansar um pouquinho também, porque foi um ano corrido. Um ano que a gente não parou, a gente editou um monte. Foram mais de 1.200 minutos, né? De podcasts. Podcast, vocês falam, hein? Pô! Né? Foi bastante. Muito podcast, gente. Muito blog, muito Instagram, muito Telegram, né? Muito. Que vamos contar que tem também as outras plataformas do Delírios. Delírios, além de nascer, ele ainda pariu filhotes. Exatamente. A gente tem um primo, né, que chama Teles da sua Herdografia. É verdade, que nasceu um priminho ali junto também, que tá sempre, coladinho, né? Tá coladinho. E quantas vezes a gente tem no YouTube? A gente tem todos os episódios do YouTube, mas tem os projetos que também tem, né? Que é o Ensejos. Ensejos, tem no YouTube Ensejos, que daí tem a playlist, né? Tem aulas de profissão em Firdária. Tem uma aula que a gente tentou fazer umas lives lá meio, né? Mas tem 2 aulas live de profissão em Firdária, é isso mesmo. E a gente tem a leitura de mapa natal às cegas. E agora tá vindo as lives que o Marcos tá fazendo, né? As lives do Delírios Astrológicos. A gente deve fazer mais umas 2, 3 esse ano ainda e continuamos ano que vem. Mas que também tá bem bacana é que depois a gente fala lá no Delírios
no Instagram, às quartas-feiras, às 20 horas, e que depois vai tudo lá pro YouTube também. Que o YouTube também o povo assiste e assiste bacana também. Assiste bacana. Uhum. Então, assim, temos várias crias, né? Olha como é que... Né? Quem diria que 4 mutáveis manter um projeto por tanto tempo? Não é? Bem nessas. Quando um mutável quer dar uma balançada, a gente vai lá e dá uma chacoalhada. Dá aquele tapa na cara, né? Dá aquele tapa na cara, acorda. Surta aqui, né? Acho que a única que não surta é a Dani. Se ela surta, é interno. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente fez uma retrospectiva por todo Delírios, né? É quase realmente um Globo Repórter. Espero que você tenha, né, gostado dessa retrospectiva 2020 com todas essas coisas boas, né? Foi um ano difícil externamente, mas foi um ano produtivo, né, gente? Eu gostei. Foi um ano produtivo. O nosso projeto agora, planos para 2021, vai ser meio que reestruturar um pouco algumas coisas, né? Vamos pensar em coisas... porque vai ser o primeiro ano de vida, né? Depois do aniversário. A gente tem a Revolução Solar do Delírios para analisar. A gente tem a Profecção do Delírios para analisar, preditiva. E a gente tem um ano aí que a gente não sabe o que vai ser, né? Em termos coletivos, a gente vai ter essa quadratura doida de Saturno com Urano praticamente o ano inteiro, porque vai retrograda, aquela meleca que você já conhece, né, gente? Então a gente, né, não sabe o que vem pela frente, assim, em termos pessoais, né? No meu trabalho, na vida do Marcos, na vida do Gilvan, na vida da Dani. Né, o que a gente vai precisar parar no começo do ano, né? Ali em março, onde as coisas meio que se definem, que no Brasil é assim que funciona, não sei se você sabe. E ver, né, o que a gente vai ter tempo de fazer, com que qualidade, quais são... provavelmente vai ter ideias novas, porque isso aqui não para de brotar ideia, né? Com certeza. E ver o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de oferecer, né? A questão do tempo, a questão do retorno. A gente precisa analisar todos esses fatores para realmente reestruturar o Delírios para ele sobreviver à tempestade que Saturno vai causar na vida dele. Sim, mas ele vai continuar existindo e nós vamos continuar aqui trazendo conteúdos maravilhosos, né? Ainda mais com o apoio de vocês, que mesmo a gente não falou, não, mas no nosso Instagram também, né? O povo tem apoiado lá e a gente tá crescendo bastante rápido, tá muito feliz com os resultados, né, gente? Sim, a nossa base no Spotify tem bastante gente escutando pelo Spotify. Então agora é só manter frequência e tudo mais, porém a gente tem que ter um descanso, né? Vamos fazer por temporadas, né, gente? Porque quem faz sem parar, enfim, uma hora tem equipe de apoio, né, e tudo mais. E aqui é a gente que faz, né? A gente que bota a mão na massa. Quem sabe ano que vem, né, a gente não consegue a gente vai melhorar a estrutura, quem sabe a gente não consegue uns apoios aí. Projetos. Se quiser apoiar a gente também, né? Que vem vai ter uma novidade, de repente. Bom, é isso, né, gente? Sua pra dar conta, né, de tudo. Mas é isso aí, gente. Eu acho que estamos bem. Vamos, então, desejar um Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo, né? Feliz feriados, né? Como falam nos States. Sim, só para dar tchau, que horror. Boas festas para todos. Um Feliz Natal, que a gente se encontre para mais deliriosos podcasts ano que vem. Esse negócio já foi tempo demais. Vamos ser práticos, 1h30, gente. O povo não aguenta mais nós. Oxe. Gente, então tá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.